Graça e paz, irmãos. Hoje é o último domingo do mês de março e estamos gravando este estudo que será ministrado pelo pastor Ismael. E neste momento quero orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do pastor, para que ele possa discorrer a contento. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, por estarmos aqui na tua casa, para podermos apresentar ao Senhor a vida do pastor Ismael, para que ele possa, Senhor, discorrer esse estudo, em que o teu nome com certeza será glorificado. Pai, te pedimos por todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, e que sejam também sobejamente abençoados, guardados pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te agradecemos pela bênção e pela vitória, agora e para sempre. Amém. Com vocês, o pastor Ismael, neste momento. Pastor Ismael, por gentileza, fique à vontade. Paz do Senhor, meu pastor, meus irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui neste momento de pandemia. Estamos gravando aqui a Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar hoje o início da civilização humana. Este estudo está no livrinho da Escola Dominical. O texto áureo está em Gênesis capítulo 4, verso 17, o início da civilização começou assim: conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Então nós vemos aí que o início começou com a união entre o homem e a mulher, e teve a primeira conceição aí, que foi Enoque, filho de Caim e a sua mulher. O texto básico, onde nós vamos discorrer hoje, está em Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 ao 16. Então, diz assim: e conheceu Adão a Eva, e teve ela um filho que chamou Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Caim significa alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado,
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não fosse ferido quem o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então esse texto conta que Adão e Eva se conheceram, tiveram filho, e o filho primeiro foi Caim, depois Abel, e aí teve aquela disputa entre eles para ver quem é que oferecia melhor sacrifício. E a gente sabe que, de acordo com a palavra, que é a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que o Senhor se atentou para a oferta de Abel, porque era uma oferta viva, de um animal vivo. Já para Caim, ele não atentou porque era uma oferta da sua área, que era a área agricultura. E aí então aconteceu esse fato de Caim matar Abel. Então aí nós temos o discorrer dessa lição. Mas o objetivo hoje dessa nossa lição, que é o início da civilização, é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Nós vimos aí o primeiro homicídio, Deus interviu. Deus já chegou e falou: Caim, cadê seu irmão? E aí Caim falou: sou eu o cuidador dele. É a famosa desculpa que a gente sempre está dando quando fazemos as coisas erradas, né? Mas hoje o que nós queremos, então, através desses textos, é definir primeiro a origem da civilização humana. Vamos definir o que é civilização. A civilização é o conjunto de aspectos peculiar à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, cada civilização tem a sua característica. Os brasileiros temos uma, os africanos têm outra, os orientais têm outra. São civilizações que está definido como características peculiares. Muito bem, então, uma vez definido isso, vamos pensar como foi que começou a civilização. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, diz assim, E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão, para ver como este lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus, a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-lhe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi chamado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aqui nós vemos que a civilização começou de que forma? Deus criou o homem, do homem criou a mulher, e eles então se uniram. Então a base do início da civilização é o casamento. E aqui nos dita como é o casamento: deixará o varão seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então hoje, quando a gente vai casar, a gente quer ter casa, quer ter a nossa vida, o nosso carro, o nosso trabalho. Não queremos mais viver com os pais já nos criaram. Então o casamento é a base da civilização, de acordo com a palavra de Deus. Nós que somos de Deus, somos servos tementes, obedeçamos a palavra de Deus. Vamos nos casar
no Senhor. Muito bem, uma vez que casou, tudo muito bem, e agora, como vamos subsistir? Aí então entra o terceiro ponto, que é a subsistência da civilização. Vamos aqui ver como que Deus falou. Deus fala no capítulo 3, verso 19: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então o homem aqui, segundo a instrução de Deus, no terceiro capítulo de Gênesis, ele tem que trabalhar, ele tem que viver do suor do rosto dele. Também nos fala Jó, aqui no livro dele, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim para nós, 5, verso 7: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Então, assim como as faíscas da brasa se levantam para voar, assim é o homem. Logo cedo ele tem que se levantar, se preparar e sair para o trabalho, porque é a subsistência da civilização. A civilização e o conflito. O primeiro, nós sabemos que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Em segundo lugar veio a cidade. A primeira cidade que nós lemos aí é Enoque. Chama-se Enoque, não é o Enoque da Arca de Noé, é a primeira cidade que chama Enoque. E qual era, o que tínhamos de tecnologia na época? Certo? Na época, aqui no verso 20 diz assim: e Ada teve a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então nós vimos aí que era agropecuária, agricultura, metalurgia, tendas e música. Também tínhamos música nessa época. Então a civilização e o conflito, Caim matou Abel. Teve a primeira cidade que chama Enoque. A tecnologia era agricultura, agropecuária, metalurgia, tendas e música. Agora o terceiro tópico, o Deus que intervém na civilização. A intervenção na biografia de cada homem. A gente vê que Deus não deixou a coisa correr solta. No capítulo 3, verso 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Quando Deus apareceu, ele perguntou: onde estás? Então Deus foi cobrar dele este ato de erro. Depois, no capítulo 4, verso 6, o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Então Caim ficou irado porque ele matou o irmão, mas Deus já foi cobrar aquela atitude, porque Deus fez o homem para viver uma vida alegre, não uma vida de ira. Aí depois ele interviu novamente no capítulo 5, verso 24, e andou Enoque com Deus e não mais o viu, porque Deus para si o tomou. Então nós vimos aqui que de toda essa confusão, Deus arrebata Enoque. Então Deus está sempre interferindo na minha vida e na sua vida para que mantenha a civilização em ordem. Aí ele interviu também na história da civilização. No capítulo 6, verso 7, nós vimos o Senhor dizendo assim: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então, nós sabemos que rapidamente a civilização entrou por um caminho de destruição. Era tanta maldade que Deus falou: vou mandar o dilúvio. Foi onde ele interviu
na história da civilização de uma maneira drástica, destruindo tudo através do dilúvio. Outra maneira que ele interviu após o dilúvio, veja em Gênesis no capítulo 11, verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É a Torre de Babel. Nós, na próxima lição, vamos estudar sobre esses fatos que hoje estamos citando. Então ele interveio na história do homem, na história da civilização, para que não corresse da maneira como ela queria. E daí para frente nós vimos até os dias de hoje, essa pandemia que nós estamos, que Deus está intervindo para que a terra não se dissipe. Então, meu caro ouvinte, fique tranquilo que essa pandemia vai passar em nome de Jesus. E a terceira e última intervenção de Deus está em João capítulo 3,16. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Essa base agora foi o amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Cristo, Ele está mudando agora o destino da humanidade. Então, nós vimos aí rapidamente a origem da civilização, a civilização, o conflito, Deus intervindo na civilização, e vamos chegar à conclusão do nosso estudo. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus nos chamou para esta grande missão. E terminamos com Mateus capítulo 28, verso 18 e 20, que é uma mensagem para você, para mim. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida. E no próximo vídeo vamos apresentar a continuidade deste fantástico ensino. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.